TV e Rádio Universitária na cobertura do Espaço Energia Solar, na Expo Roraima 2020. Olá! O Fórum de Energias Renováveis é integrado por mais de 20 instituições públicas e privadas e conta com ambientalistas, lideranças indígenas, gestores e técnicos de entidades das classes empresariais, de apoio, assim como bancos, empresas do setor elétrico, professores, pesquisadores da Universidade Federal, do Instituto Federal, do Senai, dentre tantos outros. Considerando a grande gravidade e complexidade da questão energética de Roraima, considerando também a perspectiva de transformar Roraima em um laboratório de soluções tecnológicas, de gestão, de mercado inovadoras, nós vamos falar também sobre o leilão para suprimento aos sistemas isolados que começa em 2021, esse leilão, e pode vir a propiciar a aceleração da transição energética de Roraima. Então, para falar sobre esse e outros assuntos, nós convidamos Bruno Souza, do Movimento Puraqué e do Fórum de Energias Renováveis de Roraima, Conceição Escobar, da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, também faz parte do Fórum, o Igor Logulo, do Fórum de Energias Renováveis, pesquisador na área de energias renováveis. Então, para falar primeiro, nós vamos falar aqui com o Bruno, que é do Movimento Puraqué, também do Fórum. Eu quero saber, Bruno, qual a nova visão de futuro que o Fórum de Energias Renováveis está propondo para o Estado? Olá, muito obrigado pelo convite. O Fórum tem se fortalecido por se mostrar um grupo, né, um grupo que reúne uma série de entidades dos mais diversos segmentos e que tem como uma proposta fundamental propor, né, novas tecnologias, novas alternativas de geração de energia. E Roraima, se você olhar no mapa da Amazônia, você observa que Roraima tem uma característica um pouco diferente dos outros estados. Ela está bem mais ao norte e tem cerca de 15% do seu território um tipo de vegetação que se chama as savanas, o lavrado de Roraima. E esse lavrado de Roraima acaba proporcionando para o estado oportunidades que os outros estados da Amazônia não têm, como, por exemplo, a geração de energia eólica, que é a energia gerada pelo vento, a energia solar, né, que tem menos cobertura de nuvens que outros estados da Amazônia. Então, o estado de Roraima tem a possibilidade, né, com o apoio do Fórum, de servir como uma espécie de um laboratório que possa testar novas tecnologias e mostrar que nós não precisamos trilhar o caminho trilhado por Rondônia, por exemplo, pelo Pará. A gente pode, com a ajuda desses técnicos que compõem o Fórum, pensar efetivamente em alternativas que possam desenvolver Roraima, mas que possam oportunizar também a sociedade, a população, fazer uso desses benefícios por uma geração realmente limpa de energia. E a gente sabe, né, Bruno, que o Estado está aparecendo no mapa eólico brasileiro com grande potencial. Por que isso é tão pouco divulgado? Deveria ser um pouco mais divulgado isso, você não acha? Pois é, a gente que mora em Roraima, né, percebe o quanto os ventos são intensos em Roraima. E isso por conta daquilo que eu falei. A gente tem cerca de 15% do estado com uma vegetação natural, uma vegetação aberta, sem floresta. E essa vegetação proporciona que os ventos capazes de gerar energia possam estar numa altitude mais baixa, possam estar mais baixos, mais acessíveis, né, à geração de energia. Então isso é uma coisa que o Fórum está preocupado e vem trabalhando em cima dessas proposições. Então eu acho que é isso, né? Esse é o grande papel do Fórum. E o Movimento Puraqué tem esse nome justamente por conta do choque, né, desse peixe elétrico amazônico, mas do choque de informação. O que o Movimento Puraqué quer, integrando o Fórum de Energia, é também poder participar desse debate, é poder levar as informações para a sociedade para que ela seja uma protagonista dos rumos energéticos do Estado e não que ela simplesmente tome conhecimento que aqui vai ser construída uma hidrelétrica, que aqui vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas sem efetivamente participar. Então, a oportunidade que o Fórum dá para as instituições, entidades, organizações
é essa, oportunizar a sociedade, conhecer temas tão importantes como essa, por exemplo, da geração eólica e solar, além da biomassa e outras possibilidades, inclusive de guardar essa energia para sistemas isolados. Então é isso que é também o tema, né, da nossa roda. Exatamente, também esse é o tema, e eu vou conversar aqui com a Conceição, mas antes disso, falar que qualquer um de vocês quiser intervir, né, que o Bruno falou, sinta-se à vontade também, só levantar a mão para a gente poder fazer essa intervenção. Bem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, deverá promover um leilão em 2021, como eu falei no início, para aquisição de energia e potências elétricas, né? Alguns municípios podem ser até atendidos aqui, como Iramutã, Pacaraima, Amajari e até a Vila do Tepequém. Então, a Conceição aqui, Escobar, está ao meu lado, ela é da Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas e também faz parte do fórum, como eu falei. Como é que esse leilão, Conceição, pode sinalizar novos rumos para a matriz energética efetivamente aqui no estado de Roraima? Bom, obrigada também por estar aqui, por ter essa oportunidade de falar com todos. O leilão ele é um modelo do setor elétrico para fazer as vendas, né, de energia, de modo geral. Então, como ele funciona? As empresas que têm interesse em participar, elas apresentam as soluções. Por exemplo, esse leilão é típico para sistemas isolados, mas vai atender somente 3 municípios, no caso de Roraima, que é o município do Iramutã, Pacaraima e Amajari. A empresa que se interessa, ela apresenta, cadastra até 4 de dezembro, qual é a proposta de solução para aquele problema, né? Hoje, todas essas comunidades são atendidas com energia gerada a partir do óleo diesel. Então, a proposta de solução seria uma solução agora que envolvesse as energias renováveis. Então, as empresas que forem cadastrar, ela tem que levar um outro tipo de alternativa, por exemplo. Eu creio que até a empresa que tiver a solução do diesel, ela deve participar, mas o tempo que eles vão fornecer vai ser menor. Por exemplo, deu a entender que é até 5 anos. E quem for apresentar uma outra modalidade tem 180 meses, né? Tem mais tempo para poder atender aquela comunidade. Então, assim, qual que seria, nesse momento, a oportunidade, né, para nós e a própria Associação dos Engenheiros? A gente mobilizar as empresas que tem aqui, principalmente as que estão participando do fórum, como a Besolar, como a Solaris, né, que tenha proposta de energia alternativa, por exemplo, na área do solar. Pegando a ideia do Bruno aí, né, a justificativa dele, que nós temos disponibilidade tanto de sol como de vento, devido a a nossa localização, ao bioma do Cerrado, e até mesmo esses municípios que estão citados no edital, que é Pacaraima, Iramutã, Amajari, que são regiões também de serra, né? Então eles têm um outro perfil. Você pode apresentar propostas, tanto energia solar como eólica, e também com um sistema híbrido, ou então associado a armazenamento ou não. Então a ideia deles é essa. Porque como eles estão em sistemas isolados, eu não posso apresentar uma proposta só de solar. Por exemplo, eu tenho que apresentar solar com armazenamento, porque você não tem o sol disponível às 24 horas, e eu preciso de energia 24 horas. A mesma coisa é o vento. O vento também, eu preciso ter uma proposta de armazenamento, porque você não tem o vento disponível 24 horas. Então, é possível que as empresas vão apresentar soluções híbridas, né? Uma alternativa com a outra, desde que consiga ofertar 24 horas. Então, assim, é um desafio, tem pouco tempo, mas o edital é de setembro, 17 de setembro deste ano, e tem até 4 de dezembro para cadastrar junto à empresa de pesquisa energética a solução, né? E o leilão, quem vai executar o leilão é a Agência Nacional de Energia Elétrica para o próximo ano. Então, assim, é uma grande oportunidade, né? E a Associação dos Engenheiros Eletricistas, ela também se envolve no fórum com essa perspectiva também de habilitar os profissionais, de discutir para que os engenheiros eletricistas se envolvam também com essas novas alternativas, essas novas tecnologias.
nós temos assim que estar sempre atualizando os conhecimentos para acompanhar as mudanças tecnológicas que estão avançando. E Roraima, como ele está isolado do sistema nacional, nós temos essa chance de experimentar várias outras alternativas, né? Hoje nós estamos totalmente só dependente da geração diesel, mas nós podemos ter outras formas, né? Está tudo intacto, nossos potenciais estão aí para ser explorados. Com certeza, a gente aqui é um estado muito rico, né, em sol, a gente tem a maior parte de sol aqui no estado, tem muito vento, a gente tem alguns projetos aqui no estado, como o do ISA, né, também, que é o projeto Cruviana, lá na terra indígena Raposa Serra do Sol, especificamente na comunidade Maturuca, lá que está um projeto bem legal, o projeto Cruviana, né? Cruviana tem a participação do Conselho Indígena também, de pesquisadores, né, indígenas de lá da Raposa Serra do Sol, são três regiões, mas foi um projeto interessante porque mediu por 2 anos consecutivos a viabilidade de geração pelo vento, geração eólica, né? Então não é mais um ambientalista que está falando, alguém que acha legal, não, efetivamente, né? E com empresas que também são contratadas pelo governo, pelo Ministério de Minas e Energia, né? Consultorias realmente sérias. Então, esse foi um projeto bastante interessante do ponto de vista da pesquisa, né? Que é a área também de um dos colegas que está aqui. E exatamente um dos municípios que vai ser atendido pelo leilão, que é o Uramutã. Então, uma pesquisa de vento na região do Maturuca, ela pode servir de balizamento para uma proposta do Uramutã, que não é uma potência tão grande, né? Em torno de 400 kW apenas. Então, eles podem ser úteis, porque você precisa de dados para fazer essas propostas, né? Embora a gente esteja dentro do mapa do vento, dentro do mapa solar, mas a gente precisa de informações concretas, de medidas, né, diárias, para você ver qual é a melhor hora, qual é a velocidade do vento, e em função dessa velocidade, quanto você vai gerar de energia. Mesma coisa a incidência solar, você também tem todo esse cálculo, porque todo o cálculo no final tem que tornar quilowatt-hora, ou quilowatt, né? Tanto se é vento, metros por segundo, ou se for a parte de insolação, no final você quer energia. Então a gente tem que transformar isso tudo em energia. E pensando exatamente nessa questão, né, o leilão ele é muito positivo também ocorrer uma divulgação muito forte dele, e quanto mais empresas, pessoas, pesquisadores virem que está se olhando para o desenvolvimento de uma matriz energética diversificada em Roraima, isso vai trazer o interesse das pessoas em pesquisar cada vez mais, em entender cada vez mais como ocorre, quais são os potenciais, quais são as oportunidades que existem no estado. E isso, pensando em decisão, em tomada de decisão, isso é extremamente importante, porque se a gente tem uma quantidade de dados muito grande e bastante robusta de maneira confiável, a gente consegue tomar uma melhor decisão, a gente consegue estruturar melhor a decisão para o decisor, para que o decisor tenha com mais clareza aquilo que ele pode escolher ou não, sabendo os potenciais, as oportunidades, os efeitos colaterais, positivos e negativos também, que podem ocorrer. Então, um grande ponto positivo do leilão é justamente que ocorra, um ponto positivo que provavelmente vai ocorrer e que nós podemos, inclusive o fórum, ele vai fazer isso, né? Que é cada vez mais divulgar esse leilão para que possa atrair essas cabeças pensantes no setor empresarial, para que possa cada vez mais fazer pesquisas, levantar dados, entender quais são as oportunidades e os pontos fortes aqui do estado. Tem um item, desculpa, Jana, tem um item do edital que ele diz o seguinte, que o gás natural também é uma alternativa, né? Dá até uma exclusividade, né? Uma proposta. Por hoje, nós não temos ainda nada com geração a gás, mas, contudo, no leilão de 2019, para atender Boa Vista e as localidades que são interligadas, ganhou uma solução que é a da usina de Jaguatirica 2, que vai ser a maior usina, que toda ela, a geração com base no gás natural. Então, assim, a região, e esse gás está vindo do Amazonas, vem lá do campo de Azulão, né? Vem pela estrada. Quer dizer, digamos que se a
a própria Eneva, né, a turma da Jaguatirica se interessa em fazer uma Jaguatirica 3 lá no Iramutã, vai ter que levar o gás pela serra, vai chegar lá. Então, mas pode até ocorrer essa possibilidade, né? O leilão dá essa abertura, diz que pode, né? Só que, obviamente, que tudo que na proposta do leilão ganha aquela energia que tiver até aquele teto, por exemplo. Quando você faz um leilão, está buscando diminuir o custo da energia, da geração de energia. Então, eles oferecem um teto máximo. Então, quem for ofertar, apresentar uma solução, tem que conseguir um preço da energia mais baixo. Então, é isso que envolve o leilão, né? Então, como esse edital é por lote, então, um dos lotes é exatamente os 3 municípios do estado de Roraima, porque tem outros municípios de outros estados, como do Acre, do Amazonas, Rondônia, vai estar participando do Pará. Pará é que tem mais cidades isoladas, né? Tem 10 sistemas, né? E Roraima tem apenas esses 3 que vão estar participando. Então tem um lote só para Roraima. Então ele não entra no mesmo preço dos outros, né? Porque aí esses preços dependem do custo que está relacionado. Mas assim, você não pode oferecer uma coisa que seja mais cara do que a geração que nós temos hoje com óleo diesel. Tem que ser mais barato, igual ou mais barato, né? Só se o diesel competindo com ele mesmo. Porque para fornecer energia tem que passar pelo leilão. Então essa é a modalidade, né, para obedecer à legislação. Tem uma característica, se você me permite, Jana, e a Conceição também, é que, salvo o melhor juízo, e você me corrija, mas quando uma empresa resolve participar do leilão, ela tem que assumir um lote inteiro, né? Ela não pode dizer, não, eu quero Pacaraima, eu não quero Amajari, eu quero determinado município. Ela tem que assumir o lote, não é isso, Conceição? Então, o lote 5, composto pelos 3 municípios, as empresas que toparem se cadastrar até o dia 4 de dezembro e participarem do leilão, elas têm que assumir esse compromisso com os 3 municípios, não é isso? Isso aí eu acho que está mais detalhado, tem que ver bem o edital, né, se vai amarrar esse compromisso nós 3 ou não, né? Então, isso tudo depende bem do edital. O leilão é como uma modalidade de licitação, né? A característica. Então, quem for pegar tem que estudar bem o edital, ver toda a regra, o que pode, o que não pode. Tem uma série de documentos que tem que ser apresentado. Tem uma coisa que me chamou a atenção no leilão, é que, por exemplo, ele não precisa estar com as licenças ambientais. Isso é um fator importante, que chamou a atenção. Você entra para o leilão, mas depois você vai apresentar o licenciamento. Você vai, né? Então, isso vai gerar tarefas também depois para a própria FEMAR, que é a instituição responsável pelo licenciamento. Mas eles, para agilizar, eles estão deixando o licenciamento para depois. Então, esse é um ponto importante que tem que verificar, né? Ok, falando um pouco agora com o Igor, né, que eu falei que ele é especialista nesse assunto, estuda, né, é um pesquisador da área. Em seu entendimento, Igor, como deve ser a reorientação, né, e o planejamento energético de Roraima, de forma que priorize cada vez mais as nossas energias renováveis? Sim, pensando, eu hoje já sou especialista, estou me especializando cada vez mais em apoio à decisão, né? Então, quando se fala em planejamento, né, quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa em critérios, a gente pensa em atributos, a gente pensa naqueles fatores que deverão ser levados em consideração para uma tomada de decisão racional, vamos dizer dessa forma. Então, pensando na questão energética de Roraima, né, aqui existem vários pontos positivos, né, vários desafios, como muitas pessoas dizem por aí também, só que são desafios, na verdade, que podem até ser encarados como oportunidades, né? E, além dessas oportunidades, os efeitos colaterais negativos, né, os efeitos colaterais que vão trazer os impactos ambientais, né, a questão das terras indígenas aqui do estado, que é bastante forte também, tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso tem que ser levado um critério ou um atributo, né? E pensando nas energias renováveis, né, elas, em sua maioria, inclusive pela orientação internacional que o mundo está se tomando hoje, ela vem dando muita força e ela vem tomando cada vez mais destaque nessa questão, principalmente quando um ator político, quando um gestor,
um ator de governo, ele tem que tomar uma decisão. Então, isso é um critério que tem que ser levado em consideração hoje em dia, principalmente pela questão internacional e, inclusive, pela questão ambiental, pela questão indígena. E todos esses critérios, esses atributos, eles têm que ser mapeados. Eles não podem ser deixados de lado. Então, por causa disso, principalmente, eu creio que as energias renováveis, elas cada vez mais vão entrar como possibilidades para fazer parte da matriz energética de Roraima. Hoje a gente tem muito em voga a usina do Bem-Querer, que é um projeto que vem desde a década de 90, se não me engano, se a Constituição pode me corrigir. Só que lá, quando essa decisão foi tomada, era outro contexto, era outro cenário. Então, outros critérios foram levados em consideração. Então, a usina do Bem-Querer, os estudos estão avançando e, se não me engano, em 2021 deve acabar os estudos para começar o licenciamento ambiental. Só que essa decisão, ela deveria ser um pouco revista, por conta justamente desse entendimento, desse contexto que se estava vivendo no passado e desse contexto que se está vivendo hoje em dia. Até porque a quantidade de dados, a quantidade de tecnologia que a gente tem para poder adquirir esses dados já é diferente. Então, apresentar isso para o decisor com esses dados, esses novos dados, esses dados com mais robustez, dados mais confiáveis, isso pode com certeza mudar uma decisão. E é por isso que eu tenho bastante convicção que as energias renováveis vão tomar cada vez mais destaque na questão, como possibilidades para fazer parte da matriz energética de Roraima. Tem uma coisa importante que chama atenção também lá no edital, é que, por exemplo, para cada lote, eles veem a possibilidade daquele sistema isolado se interligar ao sistema nacional. Então, quem está com data certa para interligar, a entrada do empreendimento tem que ser junto com a data do sistema interligado. E no caso de Roraima, a gente vê pelo edital que está lá sem data. Então, assim, continuará sendo um sistema isolado, né? E aí, com mais essa possibilidade que você coloca, né? Esse atributo do ponto de vista do planejamento estratégico, quer dizer, é um fator super importante, quer dizer, vai continuar sendo isolado, então, na tomada de decisão, você tem que levar em conta isso. Né? O leilão, ele vai acabar, ele pode ajudar, né? Depende muito da cabeça do decisor também, a pessoa que vai tomar a decisão, mas ele pode ajudar muito a justamente entender um pouco, fazer o decisor entender que ele tem que também pensar mais no longo prazo. Né? O leilão, ele está no horizonte de 15 anos, né? O mais longo, 180 meses, só que e no longuíssimo prazo, né? Que hoje vem se colocando como a usina do Bem-Querer. Né? Então, será que esses estudos, a partir do leilão, que as empresas vão vir, elas vão poder fazer esses estudos, será que não vai poder se repensar no longo prazo qual será a matriz energética de Roraima, a principal matriz energética de Roraima? Então, e a gente caminha no sentido de que possivelmente talvez não seja nem uma matriz somente, né? Seja um conjunto de matrizes que seria a ideal, pensando para o estado aqui de Roraima. Interessante a sua colocação, Igor. E você tem mais algum momento para falar sobre esse assunto do leilão em si, né, de como vai ser? Sim, não pensando somente nesse leilão agora, né, mas pensando nesse leilão, nos próximos que virão, e até numa escolha de uma matriz mais a longo prazo. Né. Claro que todo mundo que está em casa, ele tem essa preocupação, a pessoa que está em casa, ela tem a preocupação se, tudo bem, a energia renovável ela é positiva, pensando principalmente na questão ambiental, mas e para mim, e no meu dia a dia, como é que isso vai afetar, né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa, ela tem que, seria talvez legal ela pensar, é não só, mas como é que ela vai me afetar positivamente? Mas como é que uma escolha errada pode me afetar negativamente? Né? Isso que, às vezes, a gente não para pensar, é natural do ser humano pensar no curto prazo, pensar no agora, pensar no daqui a pouco. Só que, pensando no médio e longo prazo, né? A gente tem uma termoelétrica movida a diesel, vai poluir mais o ambiente, o Brasil não vai estar de acordo com os tratados internacionais de diminuição da emissão de carbono. Isso pode afetar o país economicamente, politicamente, de diversas formas. Então, pensando num todo, pensando num futuro, talvez as energias renováveis sejam sim a melhor opção. Então, não só pensando nos pontos positivos, mas nos pontos negativos que as outras fontes podem trazer para a pessoa, ou então para os filhos dela, para os netos dela.
Bom, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu achei muito interessante a colocação feita pelo colega, né, que pesquisa e tal, que é a gente pensar que essas decisões são tomadas de acordo com o tempo. Então, o que estava disponível para quem decidiu que bem querer devia estar para frente, talvez, é uma coisa que estava lá atrás, que agora a gente tem uma outra oportunidade, uma outra... Então, eu acho que o fórum merece muitos parabéns por estar oportunizando essa discussão. A gente do Movimento Puraqué se aprofundou um pouco nesse caminho, né, que é o caminho de construção do maior projeto hidrelétrico do estado de Roraima, um dos projetos com a eficiência muito questionada, porque alaga muito, gera pouco, e ela é claramente dita, inclusive pela EPE, um projeto que é para atender o Brasil, né? O momento em que a gente está com água aqui, o resto do Brasil, mais para o sul, está na seca. Então a gente tem que pensar, enquanto sociedade, se é esse caminho que a gente quer. A gente está discutindo o futuro energético para Roraima, né? E a gente entende que é muito importante que a gente leve a pesquisa em consideração, né? Então é muito importante seguir com esse modelo de leilão. Eu chamo a atenção, isso que a Conceição falou, se você quer como empresa, até o dia 4, se inscrever, se cadastrar para concorrer, e se você optar por gerar energia através do diesel, ok, mas são 5 anos só. Se você opta por solar, eólica, né, e outras energias mais limpas, você tem até 15 anos, como até o próprio gás natural. Então, isso é uma sinalização da EPE, que é um outro momento que nós estamos vivendo. E o Fórum enxergou isso de forma muito forte. Então, me sinto muito orgulho de participar do Fórum. Acho que essas oportunidades, Jana, que a gente está tendo, a gente não tem todo dia. Então, eu acho que é parabenizar pela atitude e continuar nessa busca por dados, por pesquisa, para que a gente possa ter, de fato, energia, mas ter o nosso principal vinho conservado, por exemplo. Bem, o Fórum de Energias Renováveis, quer agradecer a participação de vocês aqui nessa roda de conversa. Conceição, quer falar mais alguma coisa para finalizar? Sim, finalizando também agradecer e deixar a quem nos assiste tranquilo, porque a ideia é discutir a política pública de fornecimento de energia elétrica. Para o cidadão, interessa ele ter uma energia contínua, estável e econômica para ele, não é isso? E para quem discute a política pública, ela tem que encontrar alternativas que sejam boas para o consumidor, que seja boa para o meio ambiente, que seja boa para a economia. Então, é nisso que nós estamos falando, né? Então, as alternativas, as soluções têm que ser boas para todos. Então, fiquem tranquilos, porque a nossa função é discutir. E o espaço que nós estamos, do Fórum, e a nossa Associação dos Engenheiros Eletricistas, a gente preocupa, assim como os pesquisadores, em estudar, em nos qualificar para poder atender a sociedade, de modo geral. Muito obrigada. Nada, Igor, quer também considerações finais? Só reforçando o que a Conceição falou, que a senhora Conceição falou, que é isso que a gente busca, né? A decisão ideal é aquela decisão que é boa para todos, no seu 100%. Essa seria uma utopia, né? Mas a gente sabe que isso é impossível, a utopia, o próprio sentido da palavra já é algo não alcançável, mas a gente vai sempre tentar chegar ao o mais próximo dela. Então, as discussões, né, o apoio à decisão, ele tenta justamente fazer isso, buscando que todos consigam sair ganhando de certa forma. Obrigada pela audiência de todos. Janaína Souza para a TV Universitária. TV e Rádio Universitária na cobertura do Espaço Energia Solar, na Expo Roraima 2020.